Voltamos ao nosso debate ANAB com os 4 candidatos que concorrem ao cargo de diretor de saúde e rede de atendimento da CACI. Esse debate será todo disponibilizado na íntegra para quem nos acompanha no Brasil inteiro, tanto no site da ANAB quanto no nosso Facebook. Vamos agora ao terceiro bloco. Nesse bloco, as regras serão as seguintes. Cada candidato escolhe o outro para fazer uma pergunta. As perguntas devem tratar de temas relacionados à CACI, funcionalismo do Banco do Brasil e o cargo de diretor de saúde e rede de atendimento. Não serão admitidas perguntas cujo tema seja de cunho pessoal ou político partidário. Cada candidato só poderá responder... Como é que é a pergunta mesmo? O tema aí é funcionalismo. Funcionalismo. Deixa eu pegar do início para os senhores. As perguntas devem tratar dos temas relacionados a CACI, funcionalismo do Banco do Brasil e o cargo de diretor de saúde e rede de atendimento. Repito mais uma vez que não serão admitidas perguntas cujo tema seja de cunho pessoal ou político partidário. Cada candidato só poderá responder a uma pergunta. Caso já tenha respondido essa pergunta, nenhum outro candidato poderá escolhê-lo durante o bloco. O candidato escolhido para responder a essa primeira pergunta será o próximo a perguntar. O envelope com os nomes dos senhores está fechado. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta de forma direta. O tempo de resposta será de até 2 minutos. A réplica e a tréplica serão de 1 minuto, no máximo, cada uma. Os nomes sorteados não voltam para o envelope. Vou então começar... Gil, você poderia fazer um favor, repetir os tempos? Claro. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, réplica e tréplica, 1 minuto no máximo. Envelope aberto. Repito aos senhores, apenas o primeiro nome será sorteado, tá certo? A sequência seguirá de acordo com quem for responder. Começa o debate, fazendo a primeira pergunta, o candidato da chapa 1, em defesa da CACI, William Mendes. Candidato, para quem o senhor pergunta? Vou perguntar para o Santoro. A partir desse momento, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Valendo. Santoro, a chapa 4 se compromete com a manutenção da solidariedade em relação, solidariedade total, como conquistamos, não cobrando por dependente, idade, uso, perfil epidemiológico e exigindo do banco a parte dele, do custeio estatutário, porque eu li no seu programa que o item 1 do seu programa, de vocês estão querendo tirar do estatuto a garantia nossa de custeio, e isso é uma preocupação tremenda, baseada em orçamento. Então, você se compromete com a solidariedade do jeito que temos na história da CACI? Só um segundo. Ok. Só o tempo de ajustar o cronômetro. A partir de agora, candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. William, ok, obrigado, muito obrigado por você fazer essa pergunta, porque eu acho que definitivamente a gente esclarece isso, porque tem um pessoal querendo fomentar uma certa intriga, como se essa questão fosse o fim da picada. Não é. A chapa 4, ela é terminantemente contra a quebra da solidariedade, ok, William? Agora vamos explicar essas outras questões. Nós temos que estudar uma forma de resolver isto aqui, William. Nós temos que resolver isto aqui. Nós estamos com um déficit de 996 milhões nominais acumulados em 7 anos. Nós temos só no ano de 2017, se nós tirarmos a cobrança extra, que foi aprovada em novembro, um déficit de 620 milhões só em 2017. Então, a prioridade da nossa discussão é resolver esse déficit, ok? Resolvendo esse déficit, nós temos que pensar em todas as vidas, porque a primeira premissa da chapa 4 são as vidas. Então, nós temos que pensar em manter a solidariedade intergeracional, que foi rompida agora pela CGPAR, por exemplo, William, né? Nós temos que pensar nos novos ingressantes, que fazem o seu seguro-saúde, para garantir, lá no futuro, quando tiver a nossa idade, por exemplo. E garantir, por exemplo, a pergunta anterior do Juarez sobre os aposentados.
que eles não se tornem os pós-laborais, como estão sendo citados em alguns encontros aí, né? Então, vou repetir taxativamente mais uma vez, que fique claro, a Chapa 4 é contra a quebra da solidariedade. O que nós temos que fazer é achar, mediante consenso, discussão com todas as entidades, a melhor forma de financiar o nosso plano. Esta melhor forma tem que ser submetida a todos os associados e ao corpo social. Perfeito. Agora, para a réplica, o candidato William Mendes tem 1 minuto, contando a partir de agora. Santoro e associados, a discussão de custeio da saúde, vamos deixar bem claro uma coisa, é uma discussão entre capital e trabalho, principalmente no âmbito da CACI, da comunidade bebê, dos direitos do funcionalismo. Então, não dá para fazer uma discussão técnica, eu vou resolver os milhões que a gente apresentou aqui nos últimos anos. O déficit é porque a gente compra serviço que as pessoas têm direito, está no rol do plano delas, né? Nós não vamos negar direito que a lei manda, e tem uma discussão de custeio. Aí vai discutir custeio como? Banco, você pode dar a sua parte? Não é assim a vida real, gente. Vocês acham que foi fácil colocar 850 milhões do banco nos últimos 3 anos? Não, foi com apoio de entidades sindicais representativas, mesa nacional. Então, de novo, manutenção da solidariedade tem que enfrentar o banco, porque o banco quer se desvencilhar de aposentado, cobrar por idade, por uso, como ele propôs em maio de 15. Rateia o déficit entre vocês aí. E aí expulsa as pessoas e vão ter uma CACI para alguns. Então, efetivamente, solidariedade para todos. Obrigado, candidato. Agora, para a tréplica, o candidato Santoro tem 1 minuto, valendo a partir de agora. Sem querer ser muito financista, William, mas o banco injetou 850 milhões e não foi bem gerido, né? Pelo que eu posso constatar aqui, passei por todos os associados e vocês aí. Nós estamos, apesar dos 850 milhões, com 996 milhões de déficit nominal, sem corrigir. Então, foi insuficiente, né? Com relação a enfrentar o bebê, com certeza. Nós temos que enfrentar todas as dificuldades, inclusive o CGPAR. Por isso é que a Chapa 4 é aquela que se diz a única independente. Nós vamos trabalhar com todas as entidades, com todos os intervenientes, mas com independência. Com independência. Nós não vamos aceitar direcionamento de nenhuma entidade. Agora, nós temos que trabalhar com todos unidos em prol de um único objetivo. Primeiro, tirar a CACI desse processo falimentar e depois dar sustentabilidade, que são aqueles 4 eixos que nós definimos no nosso programa de gestão. E, Cláudio, eu registro em cartório, ok? Candidato, obrigado. Agora o candidato Luiz Santoro fará a pergunta para quem? Farei para o nobre Cláudio. Perfeito. O diretor. Para então, né? Só um segundo, okay. Só um segundo, por favor. Cronômetro ok. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Cláudio Saide. Valendo. Valendo. Cláudio, a preocupação nossa, eu tenho sido insistente, mas esta é a realidade. O nosso déficit estrutural é enorme e ele tem esta urgência. Você, estando lá dentro, foi gerente executivo, poderia explicar por que houve essa evolução tão grande em 2017? Por exemplo, se eu tirar a contribuição extra, só em 2017 o déficit em novembro é de 620 milhões. Perfeito. Só um segundo, por favor. Cronômetro preparado. Vai zerar. A partir de agora, candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Santoro, o déficit da CACI é de natureza estrutural. Baseia-se em 3 efeitos principais. O primeiro dele, eu já mencionei no início da minha fala, a inflação em saúde, que sobe muito acima do percentual de reajuste da receita do plano de associados. Esse déficit, é importante dizer, ele se manifesta no plano de associados. Se nós temos a inflação de saúde, as despesas de saúde subindo na margem de 18% anualmente, e o salário sendo aumentado a 3%, 4%, naturalmente você tem aí um desequilíbrio. No outro aspecto, quais as alternativas que a CACI teria que implementar para enfrentar, para fazer esse enfrentamento? Além de trabalhar, como você menciona, a questão das receitas, um novo entendimento a respeito do custeio do plano, é necessário também atuar sobre a perna das despesas, coisas que a CACI não vem fazendo. E nós, no nosso programa, nós apontamos caminhos para isso, em 2
em duas vertentes. Uma de longo prazo, baseada no modelo de atenção à saúde, que trabalha com a prevenção de doenças e a promoção da saúde e trará resultado no médio e no longo prazo. E no curto prazo, fazer ações imediatas para reduzir o desperdício em saúde, focando na qualidade da atenção à saúde prestada aos nossos associados. Está mais do que provado que em saúde, qualidade reduz custos, porque saúde é realizar o procedimento certo, em saúde, qualidade é realizar o procedimento certo, no momento certo, da maneira certa. Isso significa atacar diretamente o desperdício. Nós fizemos uma série de proposições que eu mencionei aqui a respeito de colocar auditoria dentro dos hospitais, a respeito de ter equipes para a gestão da qualidade e segurança do paciente dentro dos hospitais, negociar pacotes para pagamento de eventos padronizáveis. Esse tipo de coisa que é possível. Candidato, muito obrigado. Agora, para a réplica, o candidato Santoro tem direito a 1 minuto. Vai constar no nosso Cláudio, timer. eu acho que realmente tem muitas ações para a gente fazer Só um nesse segundo, sentido. só um segundo, por favor. Agora sim, valendo. Realmente, Cláudio, tem muitas ações que nós podemos fazer nesta parte da gestão da CACI, né? A revisão de processos, com melhoria no atendimento, como você lembrou bem. Mas eu queria lembrar o indicador da ANS. Ela, após uma série de consultorias, né, que ela contratou, provavelmente, há um indicador lá de que os planos de saúde no Brasil, de uma forma geral, e até a CACI, né, tem um índice de desperdício de 30%, é alto. A pergunta é, tendo isto na consciência, né, e você estando lá, inclusive sendo gestor desses convênios, desses credenciados, o que você efetivamente fez para mitigar esses 30% de desperdício apontado pela ANS? Só um segundo, por favor, candidato. Pode zerar o cronômetro. A partir de agora, o senhor terá 1 minuto para a tréplica. Valendo. Santoro, eu acho que você foi implantador no banco, mas parece que não trabalha com a ideia da divisão de funções na estrutura organizacional. Eu tenho 1 ano de gerente executivo na CACI, após o meu retorno, tá? E tem uma área de atuação distinta da diretoria na diretoria de saúde e diretoria de rede de atendimento. Tá? Não posso fazer algo fora do que as minhas funções já me permitem. A CACI está estruturada assim, você sabe que as organizações se estruturam assim. Tá? Então, eu não vejo o porquê dessa pergunta e devo dizer a você que o seu programa que você apresentou não tem nenhuma proposta concreta, a não ser alusões ao que poderia ser pensado e imaginado. Mas, concretamente, você não apresenta absolutamente nada sobre o que fazer para conter esse desperdício na saúde que nós colocamos aqui. Candidato, agradeço pelo respeito ao tempo. Agora, o candidato Cláudio Said vai fazer a pergunta para quem? Vou fazer a pergunta para Karen. Perfeito. Então, a partir de agora, candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. A minha pergunta é simples, Karen. Eu gostaria de saber qual é a proposta da chapa para o princípio da solidariedade. Se vocês são a favor, se são contra, e como vocês entendem que isso deva funcionar. Só um segundo, por favor, candidata. A partir de agora, a candidata Karen Dávila tem 2 minutos para fazer a pergunta, para responder, perdão. O princípio da solidariedade, como eu já havia falado, ele é intocável para a Chapa 2. Nós entendemos que, inclusive, é justamente esse rateio por faixa de renda que trouxe a nossa Caixa de Assistência até aqui, ao longo desses 74 anos, e ele não pode ser alterado. Até porque nós temos uma relação hoje com o Banco do Brasil de que o nosso patrocinador, ele, dentro da sua estrutura, hoje trabalha na lógica de reestruturações, descomissionamentos, redução de jornada, com redução de salário, afetando diretamente a receita da CACI. Nós entendemos
que dentro da nossa caixa de assistência nós temos que fazer um enfrentamento para que o patrocinador cumpra com as suas obrigações. E nós não negociaremos nenhuma cláusula do estatuto, porque ele é hoje o nosso último recurso que nos atrela ao patrocinador. E o cenário aí fora é o pior. Depois da resolução 23 da CGPAR, nada mais nos garante. Então, entendemos que, para que se possa levar a nossa caixa de assistência adiante, nós não abriremos mão, em hipótese alguma, da solidariedade. Nós temos disposição de rever e negociar tudo, desde que não se retire direitos e não se tire a solidariedade. Perfeito. Candidata, para a réplica, o candidato Cláudio Sage tem 1 minuto, valendo a partir de agora. A chapa 3 é também favorável à manutenção do princípio da solidariedade e entende que ele deve ser olhado dentro da situação da CACI. Tá? A maioria de nós entra no banco e permanece, e adere à CACI e permanece na CACI por 30, 40, 50 anos. Passa por todas as etapas, desde a etapa de não ter dependente, a etapa de ter dependente, e novamente aos 24 anos os dependentes saem. Nós passamos por todas as etapas. Nós precisamos encarar o princípio da solidariedade com esse senso de justiça ao longo de toda a vida, e não um elemento pontual da questão da solidariedade. Lembrando que a quebra do princípio de solidariedade no quesito de cobrança por dependentes também poderá implicar na cobrança por faixa etária e também na cobrança desvinculada do salário, saindo da proposição da CACI construída para todos os funcionários. Perfeito, candidato, muito obrigado. Agora, para a tréplica, a candidata Karen Dávila tem direito a 1 minuto. Muito bem observado, Cláudio. Nós temos também uma preocupação, porque há poucos dias o Banco do Brasil largou um boletim falando justamente da segmentação por número de dependentes e faixa etária. Nós entendemos que isso é um grande equívoco. Na verdade, o que o banco espera é induzir as pessoas a entender que, ao termos família e ao envelhecermos, nós somos culpados do problema da CACI. Na verdade, a origem do déficit da CACI é a decorrência direta da política salarial do banco. E nós entendemos que é fundamental a gente aproveitar esse momento e orientar os colegas. Se surgir uma consulta ao corpo social que questione o estatuto e que possa nos fazer perder direitos, vote não. A pesquisa permite as duas opções. Não é porque surgiu uma pesquisa no ambiente, no CISBB, do Banco do Brasil, candidata, que nós temos que votar sim. Agradeço pelo respeito ao tempo. Agora, a senhora fará a pergunta, a candidata Karen Dávila fará a pergunta diretamente ao candidato William Mendes. Para fazer a pergunta, a senhora tem 30 segundos, candidata, a partir de agora. William, nós entendemos que esse momento delicado da CACI ele foi orquestrado. E parte da manipulação dessa situação, que hoje, além do problema financeiro, tem um problema legal com a CGPAR, foi iniciada com o memorando de entendimentos. Ali a gente postergou o enfrentamento. Como é que tu enxerga isso? Só Obrigado. um segundo, candidato, por favor. Zerando o cronômetro. A Obrigado, partir de agora, Karen, o senhor pela tem 2 pergunta. minutos. Olha só, para chegar no memorando, eu tenho que fazer um histórico rápido, de 1 minuto e meio. Então, vamos lá. Gestão. Não se faz, tem um fetiche com a palavra gestão, como eu vejo muito na chapa do nosso colega Santoro. Gestão de saúde tem enfrentamento, porque a gente está falando de capital e trabalho. E aí, para chegar no memorando, por exemplo, dava para eu ter independência, autonomia, isenção, imparcialidade no mandato, só técnico? Não. A chapa que nós fomos eleitos, estamos terminando o mandato, nós tivemos lado. Nós pedimos apoio de sindicatos, entidades de aposentados, ANAB, construímos uma mesa duríssima com o banco. O banco querendo onerar a gente e se desonerar, oferecendo ficar livre do pós-laboral, a palavra que ele usa, dá alguns bilhões para nós e fica livre dos aposentados. Então, para chegar no memorando, foram 2 anos de luta unitária, nacional, com todo mundo. O memorando, eu também não poderia rejeitar uma proposta arrancada em 2 anos de luta. O banco colocando 850 milhões de reais e a gente 600 milhões, o nosso 1%. A luta acabou? Não, foi uma etapa, um degrau, continuamos. Agora o banco, depois do memorando, quer tirar a gente da gestão,
quer tirar a gente e ficar ele e o mercado na gestão da diretoria. Olha só. Então, tem que ter enfrentamento ao capital, não é uma questão só de gestão, ao patrão. E aí também não adianta falar, rejeita e vamos até a revolução, que às vezes acontece isso. Nós viemos do movimento, nós do movimento sindical. Em alguns momentos, eu tenho que entender o seguinte, a CACI tem conta para pagar. Naquele momento, outubro de 16, já não tinham mais reservas. Então, nós, inclusive, escrevemos isso no blog, né? Não traz reserva nova, mas ele dá uma sobrevida para a CACI, que é o momento atual que estamos vivendo. Mas nós temos uma discussão para fazer e terminar com o banco. E aí todos nós temos que estar juntos, porque o banco vai ter que entrar com a parte dele. Senão o nosso associado não dá conta. Então a luta continua sempre no capital e trabalho. Ok? Ok, obrigado, candidato. Mediador, eu gostaria de usar o direito de resposta, porque ele me citou... Já fiz a indagação à direção do debate. Dentro de mais 2 minutos eu respondo ao senhor. Mas, para não perder a linha desse momento, eu passo a palavra agora para a réplica à candidata Karen Dávila. Eu gostaria de fazer uma observação, porque eu hoje sou conselheira deliberativa titular na CACI e tive acesso parcial ao trabalho da consultoria e acho lamentável o posicionamento do banco em negar que toda a apresentação tenha sido de conhecimento do Conselho Deliberativo, Fiscal e da diretoria. William, eu gostaria de saber a tua opinião acerca desta situação, porque nós fomos contra o memorando, porque, além de entender que 1% não era suficiente, nos parecia que a gente ia entregar os dados da CACI para o banco, porque era ele quem teria, a partir da autorização, direito de contratar e pagar a consultoria. Hoje, nós estamos aqui no meio da eleição, sem saber as alternativas de custeio que já estão prontas e estudadas. Só um minuto, por favor, para zerar o cronômetro. Candidato William, para a tréplica, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Karen e associados. A discussão com o banco em relação a déficit, custeio, futuro da CACI, poder na governança, ela vem sendo feita com as entidades da mesa nesses últimos 2 anos e meio. Então, nós temos prévias, inclusive, na mesa, com todas as entidades representativas e os eleitos assessorando. Então, assim, o banco, ele pagou uma consultoria por conta dele, ela foi bem durante a fase que esteve dentro da CACI com as nossas áreas técnicas, tínhamos consonância, agora pesou no final do período, em janeiro, a mão de quem pagou a dança, de quem pagou a festa. Então, por isso que nós vamos discutir, e tem regras, tem ritos para isso, como o próprio banco. Nós vamos discutir no âmbito da CACI, da governança, como rezam as regras, e depois com a mesa, as entidades e, consequentemente, com os associados. Acho que isso são etapas de entidades do porte e da grandeza de um BB, de uma CACI, de um memorando entre nós entidades. Então, tem etapas importantes para os associados acompanharem. Vai ter embate com o banco, e aí vamos precisar de muita unidade, porque vai querer mexer nos direitos associados. Candidato, ok, agradeço. O candidato Santoro fez uma indagação com relação ao direito à réplica, já que foi citado. Eu questionei a direção da ANAB se haveria essa possibilidade, o pedido foi indeferido nesse momento.